E com tantos bancos em greve, como fica o cliente que tem em mãos dívidas a pagar, mas fica impossibilitado por essa paralisação? Bem, a gente viu aqui no decorrer do jornal que Manaus já entrou em greve e também Roraima e Rondônia. Mas para responder essas questões, está aqui ao meu lado Alberto da Almeida, ele que é o advogado aqui que participa conosco toda terça-feira, que vai dar a resposta para você em relação a isso. Primeiramente, boa noite. Como fica essa questão das pessoas que têm essa dívida, mas agora que o banco está paralisado, como eles fazem para pagar essa dívida? Tem como? Sim, boa noite a você que está nos assistindo, mesmo que o Jogo do Brasil está nos assistindo, obrigado, né, pela audiência. É importante que hoje nós precisamos saber que telefone e algumas outras contas, você pode pagar mesmo que seja em atraso, você pode pagar sem juros e sem a multa sem os juros. Por quê? Porque isso vem no mês seguinte. Outra coisa importante é que você precisa entender, saber, ter conhecimento de que hoje dá para imprimir quase todos os boletos pela internet. Sim. Então, isso se eximir da responsabilidade em virtude do banco estar fechado. Por quê? Caixas eletrônicas estão abertas. Sim. Hoje o pagamento via internet, quem utiliza hoje o celular, né? Então hoje você pode baixar aplicativos e pagar pelo aplicativo. Quer dizer, não há necessidade do caixa. Agora, é claro que nós não estamos aqui falando todos os casos. Nós sabemos que aquele idoso, aquela pessoa que não tem contato com a internet, por exemplo, não tem o hábito de utilizar o caixa eletrônico. Às vezes tem confiança com esse idoso, que tem confiança naquele caixa, naquela agência. Então, essa pessoa, sim, ela poderá, inclusive, buscar o judiciário e dizer, não devo pagar. Porque eu tenho confiança não apenas na bandeira banco, mas naquela agência, Não é tão simples, ela precisa demonstrar que há aquela confiança. Agora, é importante saber que você que está nessa... E aí nós tivemos, infelizmente, a paralisação, sobretudo, em um feriado, né? Sim. Então, agora que o idoso está recebendo, então é importante você que está nos assistindo, que tente pagar via internet. Não espere chegar dia 8 apenas para pagar, ou seja, daqui a 2 dias. Amanhã mesmo, dia 7, você pode imprimir, se vencer o dia 7, você pode imprimir via internet e pagar. Se não sabe, peça a ajuda de alguém. O importante é não esperar, porque por mais que você consiga sanar esse problema via judicial, mas vai levar tempo. E às vezes o custo é maior que a multa. E a uma dor de cabeça desnecessária. Sim. Agora, Alberto, algumas pessoas recorrem também às loterias, às casas lotéricas, mas só pode pagar até R$700, é o teto que eles aceitam. Isso prejudica, por exemplo, quem tem que pagar um boleto de carro, que é maior. Como fica essa pessoa? Sim, eu mesmo passei por isso. Anteontem mesmo passei por isso. Então, infelizmente, é a maneira que encontraram para driblar um pouco a não contratação. Então, agências bancárias, para não gastar tanto em contratação de funcionários, têm hoje criado esses bancos alternativos e também as lotéricas. Isso é um problema porque você que está indo pagar não tem segurança, porque quem está lá, por mais que não seja um valor tão alto, mas lá não tem aquela porta giratória. Sim. Então, qualquer pessoa, você pode ser vítima, inclusive de assalto. Então, é importante que nesses casos, você tem internet. Não conseguindo pagar pela internet, não conseguindo pagar uma lotérica, um banco alternativo, ou mesmo no caixa eletrônico também tem limite. Depende do cartão, há um limite. Horário conta também, porque, olha, normalmente até às 20 horas, e a conta vence apenas à meia-noite. Então, é importante que você, não conseguindo, pode também buscar. Agora, é importante se antecipar, não deixar para o último dia. Então, normalmente, deixando para o último dia, às vezes os terminais estão paralisados. Às vezes, na área onde você mora, onde você reside, os caixas eletrônicos estão parados. Mas isso não quer dizer que não tenha banco funcionando em Manaus, Sim. ou na sua cidade, ou no seu estado. Agora, é claro que nós estamos falando das grandes cidades, falando de Manaus. Agora, imagina quem está no interior do estado do Amazonas, no interior dos estados próximos. Sabemos que, às vezes, tem 1 ou 2 agências bancárias. Então, se os terminais estiverem com problema, há um risco muito grande, porque não dá para se eximir da responsabilidade, deixando apenas para pagar nas últimas horas, antes do vencimento. Então, é preciso ponderar bastante, para não apenas dizer, olha, mas o direito me resguarda, mas o direito, ele ampara sim, mas cada caso é um caso, e aí tem que analisar detalhes, saber o horário, saber exatamente o que aconteceu naquele dia, véspera ou não de feriado, porque isso conta também, dia ou não de pagamento, até porque nós vimos, além das filas também, que tratam do dia. Sim. É importante se é dia de recebimento, dia de pagamento, véspera de feriado, o que aconteceu no Brasil. Manaus, você falou agora há pouco, Manaus foi uma das primeiras cidades a paralisar. Então é importante que nós tenhamos bastante cuidado. Infelizmente, nós precisamos das agências bancárias ainda e o risco é grande se você deixar para o último dia. Agora, não há casos que a pessoa só pode pagar na agência ou não, ou algum tipo de negociação, tramitação que fez com o gerente,
só pode fazer lá, tem para onde correr ou não? Não tendo alternativa, é importante que a agência esteja funcionando. Agora, eu não posso ser penalizado, porque às vezes a conta não pode ser paga na empresa, no credor. Então eu preciso pagar na agência bancária. E se eu preciso pagar na agência bancária e essa agência não está disponível, eu não posso ser cobrado, uma vez que eu não dei causa. Se eu não dei causa, se eu agir de boa fé, a responsabilidade vai para o credor ou para a agência bancária. E aí nós vamos ter que ponderar também, saber o que exatamente aconteceu, se foi o erro da agência ou se o erro foi do credor. O importante é que o devedor, no caso o consumidor, não pode ser responsabilizado por algo que ele não deu causa. Agora, a gente pegou duas perguntas das pessoas que enviaram para a gente pelo Facebook. Uma das perguntas é: tenho conta em banco que está com saldo negativo, o pessoal do banco fica ligando para minha casa dizendo que vai tirar algum bem meu para cobrir a dívida. Eles têm esse poder? Eles podem cobrar a dívida. Agora, tirar bem, dependendo do bem, nem há que se cogitar. Se eu tenho só um imóvel, é a minha única casa, pode ser tirado? Não. Salvo IPTU ou dívidas condominiais. Fora isso, não há outra possibilidade de tirar o único bem daquela família. Agora, é como prisão, que você falou, agora eu ouvi muito já no escritório. Doutor, estou sendo ameaçado, vamos prender. Não, dívida não cabe prisão por dívida no Brasil, salvo a questão do não pagamento de pensão alimentícia de forma voluntária. Mas é um caso específico. Os demais casos, há sim a possibilidade de cobrança. Essa cobrança pode ser via telefone, pode ser por e-mail, via AR, ou seja, aviso de recebimento, aquelas cartinhas, e também pode ligar. Mas isso não quer dizer que você está, naquele momento, obrigado a pagar. É uma dívida como qualquer dívida. Mas essas ligações, o banco pode fazer sim para o cliente? O banco pode cobrar, ele não pode ameaçar. Ele não pode exagerar na cobrança. Então, a cobrança tem que ser dosada e temos que respeitar o direito do consumidor. Hoje nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de pagar naquele momento. Entretanto, elas querem honrar. Agora, ameaçar, isso não cabe essa cobrança exagerada por parte da empresa, seja do banco ou da loja, qualquer que seja a empresa. E sim, via judicial. Alberto, muito obrigado pelas suas explicações. Nós esperamos que os bancos resolvam logo as suas pendências e que voltem a funcionar para toda a população poder pagar as suas dívidas ou honrar as suas dívidas também. Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje no meio imprensado do feriado, concorrendo com o Jogo do Brasil também, mas muito obrigado e boa noite. Obrigado, e sobretudo não só pagar, mas para quem quer receber também. Nós sabemos que muita gente está recebendo esses dias agora no feriado e infelizmente com o banco em greve nós não conseguimos receber. Como falei no início, algumas pessoas não utilizam caixa eletrônica e também há limite. Então muito obrigado, uma boa noite, um bom feriado. Eleições 2016, 10 municípios do Amazonas irão utilizar o sistema biométrico em outubro. Há pouco mais de um mês do pleito que irá eleger prefeitos e também vereadores. Saiba quais são os cidadãos e como vai funcionar a votação. Em comparação com as eleições passadas, o Amazonas teve um aumento de 8%, com 2.320.000 eleitores. Além de Manaus, 9 municípios vão votar com a biometria em 2016. Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho e Altazes. Eles correspondem a 65% dos eleitores de todo o estado. No dia da votação, os eleitores precisam levar um documento oficial com foto e também o título de eleitor. E ainda hoje em Manaus, o desfile naval comemora ações da Semana da Pátria. Nós voltamos em instantes.